Olá pessoal, você está no canal Biologia Evolutiva de Gilvan, sou Gilvan, e nós vamos falar um outro filo dentro do reino animalia. Esse outro filo é o Nematelmintos, filo Nematóides. Nema quer dizer filamento, fio, formato, todos os animais têm esse formato, e Helmintos, vermes. Então, é um outro filo, é um filo já mais complexo, a gente pensar nesses animais. Esses animais, em termos de morfologia e fisiologia, já são bem diferentes comparado com os platelmintos. Por quê? Porque eles agora apresentam um pseudoceloma. O que é esse pseudoceloma? Vamos imaginar, é um espaço delimitado pelo intestino do animal e pela epiderme. É um animal roliço, vamos pensar assim, e eles podem ser chamados de pseudocelomados. Então já tem essa estrutura, tá? São representados por animais de vida livres, animais parasita de planta, parasita de animais e parasita de humanos, tá? Então existem diferentes grupos. Existe um esqueleto hidrostático, vamos falar assim, ou seja, ele agora mantém um tônus por conta da musculatura, por conta da quantidade de material que é acumulado no corpo do animal. Fecundação cruzada, até onde eu sei, todos os animais tem dimorfismo sexual, tem macho e fêmea nas populações. O conceito de população é um grupo de seres vivos da mesma espécie. E aí tem alguns que são parasitas humanos. Dentro desses parasitas humanos, vou falar de lombrigas. Quais? Por exemplo, Ascaris lumbricoides. Vou deixar os nomes científicos no vídeo, quando eu estiver editando. Causando a ascaridias. Então, Ascaris lumbricoide é um dos vermes parasitas exclusivamente de humano. Como eu estou falando, quais são os cuidados? Tratar as pessoas doentes. Não há um parasita que leve à morte do hospedeiro, mas todavia tem que ter cuidado que ele vai causar prejuízo, tá? Uma quantidade muito enorme pode inclusive sair pela boca, narinas, pode acontecer isso. Outra doença extremamente séria é o ancilóstomo. A doença, na verdade, ancilostomose ou ancilostomias, ou ainda outras denominações como necatoriase, necatorias. Essas são as denominações, são o nome mais popular, porque o nome dos animais normalmente são o ancilóstomo duodenal e o necator americano. São esses dois. Vou deixar também o nome científico das espécies, tá? Para não ter problema, para vocês lembrarem. Eles têm machos e fêmeas. Aí é uma questão mais séria. Se a pessoa dá descalço, eles atravessam a epiderme, caem na corrente sanguínea e vão habitar, povoar as vasos mesentéricos, intestino humano, e ali machos e fêmeas cruzam, se reproduzem e saem os ovos junto com as fezes humanas, contaminando o meio ambiente. Portanto, água não tratada, alimentos consumidos in natura, por exemplo, as hortaliças não bem higienizadas, pode sim causar problemas, são extremamente sérios. Então fique atento a isso, porque é um verme. Inclusive, o relato bem interessante é o mal do Jeca. Isso é retratado no livro, nos contos de Monteiro Lobato, que é uma história de um interior onde ele chegava e o cara estava amarelo, porque uma das consequências é a palidez, a pessoa ficar amarelada, porque o verme se alimenta muito de sangue do corpo humano. Bom, outro bicho que é um parasita de cães é o chamado bicho geográfico. Que é o bicho geográfico? O Ancilóstomo brasiliense, o Ancilóstomo caninum, vou deixar também os nomes científicos para não ter problema. Ele recebe essa denominação porque, como ele é parasita de cães, ele acidentalmente ele pode parasitar o ser humano, tem a capacidade de penetrar a epiderme, vamos pensar, atravessar. Com isso, ele vai deixar marcas na parte cutânea, vamos imaginar dessa maneira, e formando umas linhas que se lembra o quê? As linhas de visões de um mapa. Por isso chamado bicho geográfico, tá? Aqui em Petrolina, há uns 3, 4 anos, as praias fluviais, principalmente a do Rodeadores, ela foi interditada por conta desse bicho. Então fica atento, tá? Outro bicho complicado, é um verme muito pequeno, um nematóide muito pequeno, que é o que causa
a filariose ou elefantíase. Por que esse nome é elefantíase? Porque ele entope, na verdade o nome da espécie é Wuchereria bancrofti, e entope os vasos linfáticos, principalmente, na verdade, vasos linfáticos, filia, quer dizer novelo de linha, porque vamos pensar, bloqueando, congestionando, impedindo a circulação. Nós temos circulação sanguínea é circulação arterial, em teste, mas tem que ter cuidado, porque isso é muito complicado. Tudo que sai do coração é chamado de artéria, tudo que chega ao coração é chamado de veia. Então eu vou depois até explicar essa questão de sistema mecânico, cardiovascular, essa questão toda, mas não, aqui vamos ficar atento a isso. E tem outra circulação, que é a circulação paralela linfática, e tem os linfonodos, tem uma série de coisas, vasos linfáticos, e é justamente aí retém muito líquido, por isso em pernas, coxa dilata muito a retenção de líquido, e aí fica parecendo, faz uma alusão vamos pensar, aos membros do elefante, por isso chamado também de elefantíase, tá? Outras doenças também causadas por nematóides por exemplo, enterobiose ou enterobiose, são as denominações. Tem, por exemplo, enteróbios vermiculares, ou oxíoros vermiculares. A doença, normalmente, os vermes vão povoar o intestino, mas a questão mais séria é que eles podem vamos pensar, para o intestino, chegando o ânus e coça muito. É uma das, vamos pensar, um dos sintomas. E aí, nesse caso, tem que ter cuidado também, mais uma vez, com a parte de saneamento, a parte de higienes e todos esses processos que mandam. É uma questão bem de saneamento básico, tá? Também tem macho de fêmea, como falei. E existe os nematóides de planta, por exemplo, eu estou no submédio de São Francisco, exatamente em Petrolina, do outro lado fica Juazeiro da Bahia, e aqui existe dezenas de nematóides, são identificados, são os nematóides de plantas, afetando, são das plantas nativas, só que é uma questão de adaptação, a planta convive relativamente bem, não sei qual é o comprometimento, não conheço a mortalidade, não vi nada de estudos a respeito, é importante, eu gosto muito de pegar referências, mas não tenho a respeito disso, mas tem uma coisa que é importante salientar. A goiaba, que é uma planta exótica, aqui dentro da fruticultura são muitas exóticas, ela vem do México, não é planta nativa da América do Sul, lembro isso, deixar isso bem claro, ela é muito afetada pelo nematóide. Quando é afetada, quando começa a comprometer os vasos, por exemplo, nas plantas existem dois tipos de vasos de transporte, transporta o xilema, que transporta a seiva inorgânica, nada mais nada menos que água e sais minerais, e o floema, que dependendo da planta é a casca, é junto à casca, está distribuído na casca da planta, na epiderme da planta. O floema transporta seiva orgânica, que nada mais, nada menos do que açúcar e outros compostos que a planta produz. Bom, então, o que acontece? Esses vermes são muito pequenos, eles entram nos vasos circulatórios, vamos pensar assim, das plantas, e com isso compromete e mata a planta. A goiaba é muito afetada. Nesse caso, a recomendação é até importante salientar, já que eu estou no vaso, só preciso deixar algo que sirva também para os produtores. Não adianta você arrancar a planta e sair arrastando, que você vai espalhando mais vermes. Você condena a área, em tese, para a goiaba, para esse tipo de fruticultura, de planta, essa cultura, na verdade. Você destrói as plantas, queima e planta outra coisa, por exemplo, manga, uva, acerola. Não estou dizendo que essas plantas são menos susceptíveis. A goiaba é extremamente susceptível, ou seja, muito parasitada pelos nematóides aqui do semiárido, tá? Um grupo de nematóides. Então é isso, gente. Vou aos poucos fazendo outros vídeos falando dos filos do reino animal. E espero que vocês tenham entendido, vocês tenham gostado, que sirva de apoio, que vocês fiquem atentos principalmente a essas doenças que eu falei, as doenças parasitoses humanas causadas por nematóide, como a ascaridias, que é o ascaris lumbricoide, como também pode ser chamado amarelão, que é ancilostomias ou ancilostomose,
causado pela Ancylostomum, Ancylostomum americano, ou do ordenado, esse Necator americano, a enterobiose e a filariose. São as doenças mais comuns. O chamado bicho geográfico é causado por Ancylostomum canino do ordenado. Ele é um parasita acidental para o ser humano, porque ele é um parasita de cães, não de humanos. Beleza? Então, até nosso próximo vídeo.